Boa noite, Mogi, boa noite, Alto Tietê, Vale do Paraíba, Guarulhos. E hoje eu vou lembrar de São Sebastião do Paraíso, ô terra boa do café e de empreendedorismo. Meu abraço lá para Suzana, para Donizete, para Célia e os Caducasters lá que eu sei que acompanham lá na cidade. Meu abração para todos. Estamos começando aqui mais um CadoCast, o podcast do empreendedorismo e da segurança do trabalho, como foi incluída aí nessa nossa terceira temporada. Inclusive, quero agradecer o pessoal que está acompanhando, os técnicos que dão feedback para nós, também os engenheiros de segurança que têm dado aí orientação. Estamos muito gratos aí por essa inclusão que nós fizemos aí e com certeza está mirando o sucesso como é o empreendedorismo hoje também. E hoje nós vamos começar aqui os nossos trabalhos, gente, dando duas dicas de empreendedorismo. A gente sabe aí você que é sonhador, que está pensando em empreender, então tem duas dicas aqui, ó, legal para você. A primeira dica que nós temos é do nosso parceiro Sebrae. O Sebrae sempre lá, né? A Gilvânia, a Vivi sempre me dá uma dica. E um evento que vai acontecer dos dias 16 ao dia 19 de outubro é a Feira do Empreendedor, gente. Vai ser lá na Expo, lá em São Paulo, na Expo Imigrantes. Pessoal, já indicamos várias vezes aqui eles. E olha só o que vai acontecer lá. Vai proporcionar conhecimento, experiências com temas sobre marketing digital, inovação, planejamento, finanças, negócios. Galera do MEI que quer informação, então vai ter informação lá. Vai ter consultoria sobre MEI, palestra com grandes nomes aí do empreendedorismo nacional. Então fica a dica aí, ó, super dica dos dias 16 a 19 de outubro. Então, corre lá, maiores informações, vocês entram lá no site, procura as informações. Meu papel aqui é apontar para vocês. E como sempre falo, feira, evento e expo, a palavra bem grande que está lá é oportunidade, gente. Então, você que quer empreender ou você que já é empreendedor, que busca informação, tem que estar lá. Mas Cadu, poxa, lá na Expo, São Paulo, é longe, tem a questão de estacionamento. Então vamos falar de algo local, gente. Então espera mais um pouquinho, porque nós vamos ter a Empreenda Mogi. A Empreenda Mogi vai ser de 11 e 12 de novembro. Já recebi esse feedback aqui lá do pessoal da Revo. Vai ser na Escola do Empreendedor. Sabia que aqui em Mogi nós temos a Escola do Empreendedor, gente? Independente desse evento aqui, né? Entra lá, conheça, fica lá na rua Senador Dantas, número 326. Então vai ser um evento lá, com certeza, além de educar o empreendedor, vai ter ciclos ali, vai ter várias palestras durante o dia, acompanhamento, então vai ter muita informação dos dias 11 e 12 de novembro, Empreenda Mogi 2023. Bom, recado dado, dicas dadas, vamos agora para a coisa mais legal, né? O que eu mais curto aqui no nosso CadoCast, que é a gente fazer aquela que eu chamo de prosa, né? E hoje a nossa prosa é uma prosa que eu vou falar assim, que é uma prosa de gala para mim, porque finalmente eu consegui trazer um homem aí que, vamos dizer assim, olha, quando fala aí de informações sobre o trabalho, sobre a segurança do trabalho, esse homem aqui é o expert, né? Então eu tinha que trazer ele aqui e com certeza foi um dia especial para nós, até porque nas chamadas, como eu digo, ele que entende tudo sobre programas de gerenciamento de risco. Então, além de amigo, eu sou um admirador dele. Bem-vindo ao nosso CadoCast aqui, Luiz Augusto De Bruyn. Boa tarde a todos, boa tarde, Cadu. Opa! É uma grande satisfação de estar aqui com você hoje. Como você disse, a gente tem uma amizade aí de muito tempo, longa data. E
você sabe que a agenda nossa é bem comprometida. Graças né? a Deus. A gente tem bastante compromisso, felizmente. Mas eu não podia deixar de aceitar esse convite. Opa, já Eu estava tinha com uma que vir aqui. intimação. Então a gente está aqui para essa prosa que você quer fazer aí com a gente. Com muito prazer. Estou aqui com muito prazer. E tira aqui, né? Não entra no assunto, mas aqui é história, eu gosto brevemente. Esse De Bruyne aí é parceria com aquele jogador lá? É o seguinte, o sobrenome, ele tem, o sobrenome Bruyne, ele é holandês. Eu sou descendente de holandês. Meu avô nasceu na Holanda, né? E ele veio para o Brasil. Meu pai não era, né? Ele nasceu aqui no Brasil, eu também. E na Bélgica tem lá uma variação do Bruyne, que é o Bruyne. Bruyne. Então, provavelmente é um primo distante. É um primo distante da gente lá, é o jogador de futebol. Tá vendo, gente? Aí, ó. Aqui é cultura que a gente entra em futebol. Lembro do Célio que veio aqui também, tiramos com ele, né? Bruyne, embora você seja aí bem conhecido, Brasil afora, vamos dizer, dá uma palhinha para nós aí sobre a sua atual formação e a influência que o Bruyne hoje aí tem na área de segurança do trabalho, até porque a gente tem pessoas aí também que acompanham o programa e que não conhecem. O que o Bruyne faz hoje aí? Então, a minha formação é na área do direito trabalhista e previdenciário, né? Ok. Eu me especializei nisso até por conta do meu pai. Meu pai foi um advogado brilhante. Vamos falar dele, daqui a pouco ele foi diretor da Fundacentro e eu acabei enveredando pelo caminho da segurança por conta da influência dele. Eu já milito no setor há 46 anos. 46 né? anos? 46 anos. Você Eu comecei... tem, então... Não, mas não se preocupe, porque eu comecei bem jovem, então eu estou bastante lúcido, então não tem nenhum problema com relação a isso. Mas eu estou há muitos anos no ramo, né? Sim. E atuo no setor, faço todo esse trabalho que a gente enveredou pelo caminho da segurança, porque gosto, né? Sim. Muitas vezes não foi nunca assim com um objetivo econômico, financeiro, mas por uma questão assim de até sacerdotal. Sim. Eu gosto muito da área de segurança. Como o amigo falou aqui, é chamamento até. Eu procuro estar sempre presente nas atividades, participei das revisões de algumas normas regulamentadoras que foram atualizadas recentemente. Sim, inclusive a NR6, a gente fez parte do grupo tripartite. Olha aí. Então, é muita satisfação a gente ter essa vocação pela segurança do trabalho e militar nesse setor há tanto tempo. Eu consegui contribuir com uma maneira bem simples, mas a gente conseguiu contribuir aí para que algumas leis e algumas portarias conseguissem serem aprimoradas, né? Opa. Então, teve lá uma participação pequena da gente, mas é o que eu disse, é com muito prazer que a gente enveredou por esse caminho. Que legal, e por isso que você tinha que vir aqui. Eu falei, não, eu aguardo, eu pego minha senha lá, uma hora vai chamar e chamou, porque tinha que estar aqui a sua pessoa. Mas uma coisa que a gente gosta muito aqui no CaduCast, nós vamos falar sobre as normas, mas uma coisa que a gente gosta é da história. E essa ligação, por isso que você falou, aí você começou a falar, eu já falei, isso aí tem um campo aqui que eu vou falar dele. Porque a segurança, como você falou aí, ela é intrínseca, ela está no DNA aí, né, pelo que eu vi. E não tem como falar do Bruyne sem falar do doutor João Emílio de Bruyne. Que influência esse cidadão teve sobre a sua pessoa? Quem era e que influência que ele teve, Bruyne? Bom, a influência foi total, né? Meu pai, ele foi diretor da Fundacentro, né, que todo mundo conhece, é uma entidade de pesquisa voltada para a área de saúde e segurança do trabalho. Ele foi o primeiro diretor da Fundacentro, quando a Fundacentro foi criada em 1967. Rapaz, 60 ele já fazia parte. Sim, a Fundacentro ela foi criada na época do governo militar por inspiração até de alguns organismos internacionais, inclusive a Organização Internacional do Trabalho, porque o Brasil ele tinha um número muito grande de acidentes. Então era necessário se tomar medidas urgentes para se minorar isso. E aí foi criada a Fundacentro, que era um órgão de pesquisa e voltada para a saúde e segurança do trabalho, aspectos legais, né? E meu pai foi um dos diretores. E eu participei, né? Assim,
pela proximidade de muitas coisas que iniciaram, vamos dizer, um processo de melhoria na saúde e segurança do trabalho. Não participei, né, ativamente, porque era muito jovem, mas eu via meu pai lá labutando, né, trabalhando para que a segurança do trabalho fosse melhor algum dia, né? Caramba, é interessante que você falou aí que tinha até restrições ao Brasil por causa Sim. disso daí. O Brasil, essa época, né, época de 70, 67, 70, foi a época do chamado milagre econômico, né, em que houve muitos investimentos no Brasil, em infraestrutura, né, a Ponte Rio-Niterói, Itaipu, todas essas grandes obras, elas foram financiadas por organismos internacionais. E esses organismos, eles enxergavam o Brasil de uma forma assim, não muito adequada com relação aos processos... Tupiniquim falava, né? Eles não enxergavam nós como uma cultura de saúde e segurança do trabalho. E aí, até por uma imposição para continuar financiando essas grandes obras, eles incentivaram que o Brasil enveredasse por um caminho de prevenção que fosse mais condizente com a realidade. Porque nós tínhamos, embora hoje o número de acidentes seja muito grande, na época de 70 era muito maior, era muito mais do que isso, né? Então, esses organismos incentivaram que fosse criado essa entidade, no caso o Fundacentro, e que inclusive inspirou uma legislação que provavelmente nós vamos falar um pouquinho também. Vamos chegar nela. Uma coisa aqui que eu quero até colocar que no nosso briefing você colocou, né? Esse termo, né, de seu pai fazia parte, classificava como um dos notáveis, né? Sem dúvida. Essa colocação, Sim, explica aí para nós. Sim, sem dúvida, porque quando a Fundacentro foi criada, né, foram selecionados algumas pessoas, alguns profissionais que tivessem conhecimento um pouco do assunto, né? E meu pai, advogado que era, ele tinha muito conhecimento na área trabalhista, né, previdenciária. E ele foi selecionado para fazer parte da Fundacentro por essa bagagem. E ele, por intermédio dele, outros profissionais acabaram sendo contratados, né? Meu pai foi um dos responsáveis pela formação da primeira equipe de pesquisadores da Fundacentro e tal, foi o meu pai. Caramba, olha, isso lá na década de 70. Sim, na década de 70. E você falou que até eu achei interessante você colocar que você falou que você já era criança ou jovem, na mesa lá da sua casa, da sala, sim, ali praticamente estava se escrevendo história. Sim, isso é um fato que eu não escondo de ninguém, acho até muito importante para a minha vida profissional e para que todos conheçam, né? Meu pai chegou um dia e ele colocou em cima da mesa um calhamaço de papel na sala de jantar da minha casa. Eu era muito jovem naquela época, né? E aí eu perguntei para ele o que era aquilo e ele disse que eram as normas regulamentadoras, que era um escopo, né? Ele tinha que revisar aquele texto todo e aquele era o escopo de 28 normas regulamentadoras. 28? Que foram as primeiras 28 normas regulamentadoras que acabaram sendo regulamentados pela Portaria 3.214 de 1978. E, então eu tive, vamos dizer, de certa maneira, o privilégio de ver o rascunho das NEs. Sempre brinco com isso, né? Caramba! E eu tive a oportunidade de ver isso pessoalmente, né? Eu vi na minha casa, vi quando meu pai trouxe aquilo para revisar, né? Principalmente a partir de texto, que ele conhecia bastante. Então eu vi aquele material lá. É como, e é importante até, Bruin, brevemente a gente falar aqui, porque tem muitas pessoas que estão acompanhando nós, né, que não são da área, né? Temos lá os técnicos, tem o pessoal que o que estamos falando aqui é chover no molhado, né? Mas, brevemente, uma norma regulamentadora, quantas tem? Só cita para nós, para o público aqui, eu explicar o que é uma norma regulamentadora, a importância dela na empresa. Então, na verdade é o seguinte, as normas regulamentadoras nada mais são do que a regulamentação do capítulo 5º da CLT. Esse capítulo 5º ele vai do artigo 151 ao 200 e ele, dentro da CLT, ele tem vamos dizer, as partes que falam de iluminação, de incêndio, de serviço especializado, etc. Sempre isso aí fez parte, vamos dizer, do geral da CLT. E isso precisava ser
dividido por capítulos e ordenado como se fossem normas de procedimento. Sim. Então, as normas regulamentadoras vieram justamente para isso, para regulamentar esse capítulo 5º da CLT. Então, aí foram divididas, né? A NR1, que hoje é a mandatória, por isso que ela é número 1, né? Depois nós temos a NR4, que é serviço especializado, a NR5, que é a CIPA, NR6, que é o EPI, muito me interessa. A NR17, que é ergonomia, a NR18, que é construção civil. Então, cada setor desse faz parte do capítulo 5º da CLT, é uma regulamentação do capítulo 5º da CLT. Isso, né? Então, nada mais é do que a proteção, são normas que tudo isso visa proteger o trabalhador. Sim, sem dúvida. Cada uma delas, eu costumo dizer que é uma Constituição, né? Uma Constituição que está ali, que, né, a esposa que está assistindo, quando o seu esposo vai trabalhar na empresa, é o que rege lá, a proteção dele são as normas. E voltando no seu pai, só um detalhe que eu acho interessante, porque eu tenho essa lembrança de fazer isso. Ele escrevia, ele tinha uma nota, né, que ele fazia na revista. Ele tinha uma coluna que chamava Pergunte ao Bruin. Pergunte ao Bruin. Era escrita na revista Proteção. Essa coluna ela existiu por quase 20 anos. E essa coluna ela tinha uma particularidade, ela era editada na revista, na última página da revista. E aí os profissionais de segurança que encontravam a gente, meu pai ou eu mesmo, eles diziam que eles liam a revista de trás para frente. Começava pelo Bruin. Começava pelo meu pai, porque era interessante, porque meu pai, como jurista, ele respondia as questões legais, né? Sim. Do acidente de trabalho, enfim, uma série de coisas que eram dúvidas para os profissionais de segurança relativas às normas regulamentadoras, à lei previdenciária, e meu pai dominava esse assunto amplamente, né? Sim, era o Google da época, acho que era seu pai, né? Verdade. Não era o Google? Ele era. Para mim era o Google, porque eu tinha o mesmo hábito aí, eu pegava a revista e ia primeiro no Bruin, ver o que ele respondia para frente. Então. E ele, durante esse tempo todo, ele escreveu essa coluna, ficou famosa, tanto que, como você, muitos outros profissionais de segurança mencionam, né? Sim. A coluna do Dr. Bruin, que era o Pergunte ao Bruin. E eu fiquei sabendo que durante um período de 5 anos, parece que o Bruin, ele passou a bola, teve outra pessoa que começou a brincar lá, né? Como é que é? Infelizmente, meu pai foi acometido de uma doença degenerativa, né? Sim. Meu pai teve Parkinson. E nesse período da doença, até uma certa fase da doença, ele conseguiu fazer. E aí a doença foi se agravando e a coluna... Isso era um compromisso nosso, meu, que trabalhava junto com ele nessa coluna, era um compromisso nosso de que enquanto ele vivesse, essa coluna ia existir. Olha. E aí eu assumi. O Bruin, filho que estava assim. E até para que ele não não deixava de ser Bruin. Até para que ele não se sentisse desmoralizado, etc. Eu sempre pegava as perguntas, eu ia na casa dele e ficava do lado dele lá fazendo, tal, comentando alguma coisa, tal, do que ele lembrava. E essa coluna ela existiu até o dia que meu pai morreu. A partir do dia que ele morreu, a gente... Encerrou a coluna, deixou de escrever. Mas você hoje, só lembrando que você tem uma participação, você tem uma coluna também. Sim, que você... eu tenho uma coluna na revista Proteção. Revista Proteção. Já tem... Já está indo para 7 anos. Olha aí, que legal. Eu acompanho também. Essa coluna chama-se Memória. Uhum. E ela tem, assim, até o título é bem objetivo, ele tem um motivo, porque é o fato de, lá na coluna, a gente contar histórias, né? Sim. Histórias da segurança, o passado, a legislação como era, enfim, a gente faz ali porque um país que não tem memória, ele não tem futuro. Não tem futuro nenhum, né? Então, a gente tenta preservar ali alguma coisa que
que chame atenção nesse aspecto, né? Sim. Porque a saúde e segurança do trabalho, ela é muito rica. Sim. A história da saúde e segurança do trabalho é Sim, muito rica. sim. Se nós começar a falarmos da primeira legislação de saúde e segurança do trabalho no Brasil, ela é de 1918. 1918, rapaz. A primeira lei. Em 1919, nós já tínhamos um conceito amplo do que seria acidente de trabalho, Sim. com a criação do conceito do risco profissional. Uhum. Então, a história da saúde e segurança do trabalho no Brasil, ela é muito rica nesse aspecto, né? Infelizmente, nós ainda demandamos de uma falta de cultura de prevenção, né? Sim. Que isso é o que atrapalha ainda um pouco que a gente consiga ter um resultado um pouco melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que resgatar um pouco dessa história. Ah, não, como você falou, sem o passado não tem como o futuro. Não, então não. fica aí. Quem não eu acompanho já, né? Então se você não acompanha, procura lá, né? Memórias na revista A revista Proteção. Proteção. Gente, então eu fiz questão de pontuar isso aqui, porque como você falou, né? Eu tenho essa lembrança do seu pai, teve a influência, né? A Caema, né? Nós recebemos a revista, chegava a revista já... Assim, É verdade. já tinha isso daí. Então, olha, parabéns de ter esse... E o orgulho que você tem no nosso briefing ali. Eu fui o primeiro a colocá-lo. Eu falei, não tem como falar com o Bruin se não falar primeiro do pai dele, Se né? você não falasse, com certeza eu tocaria no Com assunto. certeza a gente teria aqui, né? E essa admiração que a gente tem de você não é à toa. Com certeza é aí o resgate, e você continua no trabalho do seu pai. Lembrando até, Bruin, que uma das coisas que trouxe aqui você também foi, por ser palestrante, a sua ligação com a Animaseg. Sim. E, inclusive, eu gostaria até de saber, aqui ó, o logo deles aí, o que é a Animaseg e por que é importante? Você até falou dos jovens aí, ou do pessoal que está ingressando na segurança do trabalho. Por que é importante? O que é a Animaseg e a importância do profissional saber o que é a Animaseg? A Animaseg é a Associação dos Fabricantes de Material de Segurança, né? Uhum. A entidade, ela congrega a grande maioria dos fabricantes de material de segurança e importadores que atuam no Brasil. Sim. Essa é uma entidade sem fins lucrativos, ela congrega esses profissionais e ela, hoje em dia, ela é uma entidade muito respeitada por conta que no interior da Animaseg hoje funciona o CB32, que é o CB é a abreviação de Comitê Brasileiro. Comitê Brasileiro. Comitê Brasileiro 32 é o número do Comitê Brasileiro, que é o Comitê Brasileiro de EPIs. De EPIs. Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual. E o CB32, ele é responsável por criação de normas, de ensaios para EPIs, aprimoramento dessas normas, né? Então, por exemplo, hoje o que a gente tem de norma para calçado de segurança foi uma norma que ela foi traduzida de uma norma ANSI europeia, mas que ela foi estudada também dentro da Animaseg e ela depois foi renomeada, né, através de uma numeração dentro da BNT como uma norma que foi estudada dentro da Animaseg. Então a Animaseg é uma entidade que tem se fortalecido, né? Existe dentro da própria Animaseg, existe a Abraseg também, que é dos distribuidores. Sim. E a Animaseg hoje ela tem um contato bem estreito com o próprio Ministério do Trabalho, troca-se informações a respeito de procedimentos, de ensaios de produto. A própria portaria 672, que é uma portaria que estipula como são feitos os ensaios de EPIs hoje, foi uma portaria que foi estudada conjuntamente entre a Animaseg e o Ministério do Trabalho. Então, é uma entidade assim, bastante técnica. Sim. E que visa aprimorar os equipamentos de proteção individual que são fabricados ou importados pelo Brasil, né? Caramba. Então, é uma entidade que... Você é membro dela? Eu sou membro da diretoria. Aliás, deve ocorrer a eleição agora em outubro e a gente está na chapa que concorre, né? Que legal.
Então, como houve consenso, é uma chapa que vai ser uma chapa única, a eleição nossa tá lá, já está garantida. Mas, assim, é uma entidade que representa os fabricantes, representa os interesses dos consumidores. Claro, né? Porque, é ela que valida. e ela também tem um aspecto importante que nós estamos enfatizando lá agora, é o aspecto da fiscalização dos EPIs, né? Que é Da importante qualidade dos EPIs. Sim. Nós estamos tentando estabelecer um tipo de um acordo, um convênio com o Ministério Público para fazer a fiscalização dos equipamentos de proteção, Sim. porque nós não precisamos só ter o EPI, nós precisamos ter um EPI de qualidade que efetivamente proteja o trabalhador. Legal. E você, ela data desde quando a Animaseg? A Animaseg, ela tem uma particularidade, ela foi fundada em 1978. 78. E eu participei da fundação. Olha aí, rapaz. Eu Você tenho tem todas também, Blue? O que é isso? Então, a gente tem até uma curiosidade que eu fiquei sabendo recentemente pelo secretário-geral da Animaseg. Ele me disse o seguinte: Bruin, a Animaseg foi criada em 78 e na ata de fundação tem lá uma série de assinaturas. Meu Deus. Inclusive a sua. Olha aí. E aí, eu queria te dizer que de todos que assinaram aquela ata, o único que ainda está vivo é você. Rapaz, você segura a lanterna aí. E aí a gente não sabe se isso é bom ou ruim, né? Bom por estar vivo e ruim porque talvez eu seja o próximo da fila, né? Não, mas a referência é o que vale. Não, com certeza, e tenho certeza. E eu trouxe essa informação porque o profissional, muita gente às vezes não tem essa informação e a importância da Animaseg, né? Lógico. E até quem está, como eu lá, linkado com a Animaseg, tem o prazer de acompanhar palestras como a sua que você fez, e inclusive foi o link da gente trazer aqui, dentre os muitos motivos, né? É por conta, muita gente está presa aí, quer chegar nessa pergunta minha aqui. Bruin, PGR, porque foi o que nós acompanhamos lá, a palestra que você deu com excelência. O que é a PGR e como anda a implantação da PGR no Brasil? Então, o PGR eu costumo dizer que é uma carta de alforria do profissional de saúde e segurança do trabalho, porque o PGR está inserido na NR1, né? Quando a gente tem lá o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO. Dentro do GRO nós temos essa matriz de estudos, né, da matriz de validação, que é o PGR. O PGR, ele veio... Por que eu falo carta de alforria? Porque ele veio substituir o PPRA. O PPRA era um documento que se estudava apenas os riscos físicos, químicos e biológicos. Então ele era um documento muito restrito. Já o PGR, ele abrange todos os riscos da empresa. Ele não é só o risco físico, químico e biológico. São todos os riscos de incêndio, o risco de inundação, o risco de desabamento, todos os riscos que a empresa tenha inerente, os riscos ergonômicos. Então, todos os riscos que a empresa tenha, ela tem que levantar através do PGR. Por isso que eu digo, o profissional de segurança, agora com o PGR, ele não se limita mais a atender o que a norma exigia, que eram os riscos físicos, químicos e biológicos. Agora ele tem que atuar em todos os setores da empresa, em todos os riscos que existem. Quer dizer, na verdade, era o que sempre o profissional de segurança quis, né? Sim. Eu achei interessante essa colocação, a carta de alforria. E como que anda isso? Desde quando que está a validade? E como que anda a implantação dela? Então, nós devemos, agora em janeiro, complementar 2 anos de exigência do PGR. Então, nós tivemos o ano 2022 como um ano em que o PGR passou a vigorar. E eu, particularmente, eu me preocupo muito porque as pessoas acho que não entenderam exatamente qual é o fundamento do PGR. Tanto é verdade que nós participamos aí de alguns grupos que envolvem auditores fiscais do Ministério do Trabalho, e eles dizem que cada 10 PGRs que eles fiscalizam, 6 estão errados. 6? O número é grande. Alto número. Porque, na verdade, as pessoas, elas, vamos dizer, de certa maneira,
se arraigaram ao PPRA. Então, elas acham que o PGR é um PPRA, e não é. O PGR é um documento muito mais amplo, que envolve muito mais matrizes de risco. Quer dizer, então, o pessoal, de certa maneira, não está sabendo entender ou não está sabendo fazer com que isso funcione, né? Essa é uma preocupação que deve existir, porque se você tem a oportunidade de esquadrinhar a empresa toda para ver quais são os riscos, você tem que fazer isso. É uma grande oportunidade para o profissional de segurança, né? Mas e a fiscalização, como que está disso? Ela é atuante? Porque nós estamos falando aqui, é bom ter esse olhar aí seu, o Bruno, eu trouxe você, justamente na conscientização, né? Como que está o acompanhamento disso? Você tem essa informação? Bom, na verdade, quando a gente fala em fiscalização no Brasil, a gente não precisa esconder de ninguém que nós temos uma deficiência muito grande nesse aspecto. Sim. Tanto é verdade que agora, até o final do ano, o governo federal já soltou, né, o edital, vai haver um concurso para suprir 900 vagas de auditores fiscais. Para você ter uma ideia, e para os seus ouvintes também, hoje, o setor de fiscalização do Ministério do Trabalho, ele atua com 45% do efetivo, ou seja, 45%. No efetivo de 100, eles têm 45%, ou seja, muitos auditores fiscais se aposentaram, né? E, enfim. Então, hoje, nós temos uma deficiência muito grande na fiscalização. Então, se nós hoje, com essa fiscalização que não é a mais adequada, esses auditores fiscais que estão em campo, eles estão apurando que de cada 10 PGRs, 6 estão, de certa forma, não conformes. Eu imagino que esse número de não conformidade seja muito maior, né? Porque as pessoas realmente até causa um certo espanto, uma certa decepção para mim, quando eu vejo, eu participo de alguns grupos de WhatsApp de profissionais de segurança, quando eu vejo que alguns dos grupos profissionais pedem que alguém envie uma cópia ou um modelo de PGR. Isso não pode existir. Caramba, faz isso no WhatsApp. E não pode existir isso, porque o PGR ele é peculiar de cada empresa. Os riscos são inerentes a cada empresa, né? Então o PGR é um PGR de identidade, PGR daquela empresa. Não adianta você ter um modelo de uma empresa X, porque ele não vai servir para a sua, porque a sua tem riscos Y, né? Então, é bem assim, nós ainda vamos precisar aprender um pouco mais sobre isso. E até a questão, quando você colocou na sua palestra, algo que eu achei interessante, você falou sobre uma mudança de cultura, Sim. né? E aí eu vou até pedir aqui para o Léo colocar aí para nós um livro, né, que você citou para nós aí. Eu coloquei, até peguei o inglês primeiro aí, citando o Paul O'Neill aí. Vamos fazer até um jabá pro livro, tá em inglês aqui, mas A Força do Hábito. A Força do Hábito. Você que não leu ainda, que é independente de ser um profissional da área da segurança ou não, mas é um livro que eu tive que ler umas 2, 3 vezes. Sim. De tamanha grandeza e até história do O'Neill. Aí eu queria que você falasse aí, desse um spoiler aí para nós, aplicando aqui na situação do PGR, porque eu vi que você aplicou muito bem lá. Conta aí para nós. Na verdade, assim, o Paul O'Neill, ele foi um executivo que foi contratado pela Alcoa. Sim. No início dos anos 2000. E ele era o CEO da Alcoa. E ele chegou na Alcoa e na primeira reunião que houve, que o conselho de acionistas foi reunido, etc, tal, a grande imprensa americana, tal, e ele começou o discurso dele falando sobre segurança do trabalho. Olha aí. E aí todo mundo se espantou, né? Porque uns chegaram a dizer, nossa, mas será que contrataram um bêbado para fazer falar de... o cara chega era uma aqui, Alcoa, né? Dirigindo uma das maiores companhias do mundo, e o sujeito vem aqui para falar de segurança do trabalho. Até chegaram a dizer, mas será que ele fuma alguma droga, alguma coisa assim? Porque ele não combinava uma coisa com a outra. E ele insistiu, né? Tanto que houve perguntas e ele insistiu, dizendo que a segurança do trabalho na empresa precisava mudar, como a cultura da empresa precisava mudar. E ele fez uma transformação tão grande na companhia,
visando a saúde e segurança do trabalho dos trabalhadores, que a empresa, quando ele saiu, depois de um certo período, a empresa tinha crescido, as ações da empresa tinham crescido em 200%. Olha aí. Por quê? Porque tinha reduzido o número de acidentes. E essa redução de acidentes trouxe o quê? Produtividade, Sim. melhoria do ambiente. Sim. Enfim, a companhia melhorou como um todo. Então, o apelo dele foi a segurança do trabalho para poder fazer o resto da transformação. E isso é muito legal. Se você ler o livro, você vai entender. E eu achei interessante, somando ao que você está falando, que quando o Paul O'Neill ele terminou de fazer a palestra inicial dele, no outro dia as ações da Alcoa caíram. Sim. Caíram drasticamente porque o pessoal falou que tem a ver uma coisa. Verdade. Só que a diretoria estava fechada com ele, né? Com ele. Fechada. E é interessante porque ele não era, a proposta dele não era baixar o nível de acidentes. Era zerar, era não ter nenhum, não se tinha o porquê, né? E ele tomou algumas medidas extremas, né? Tem uma parte do livro, né? Dando spoiler já. Opa, mas vamos lá, continuar isso aí. Numa ocasião, ele foi numa das unidades da Alcoa, acho que se não me engano foi no México, e entraram 2 freiras na sala dele para se queixar de uma situação de vazamento de um tipo de gás na unidade. E ele ficou surpreso, porque ele tinha que saber de tudo que acontecia. Sim. Né? E ele não sabia daquilo. Não sabia. Ele não sabia. As senhoras saíram lá do ambiente, ele mandou chamar o principal executivo da unidade, que era um sujeito que tinha mais de 20 anos de companhia, e demitiu o sujeito por conta disso. Porque o sujeito não é o fato do acidente em si, é o fato de ele não ter sido comunicado. Sim. Então, isso mostra o quanto o Paul O'Neill abraçou a segurança do trabalho como uma forma de mudança de cultura da empresa. E aí, qual a ligação com a PGR, então, nessa situação? É muito simples, né? O PGR é uma mudança de cultura, né? Sim. Nós não podemos mais ficar arraigados a velhos conceitos. Nós falamos de uma indústria 4.0, né? Nós não podemos mais falar em fazer planilha de PowerPoint para a segurança do trabalho. Nós temos que ser muito mais objetivos. Nós não podemos mais falar em programa de segurança do trabalho. Nós temos que falar em gestão de segurança do trabalho. Então, é muito mais amplo. E essa mudança de cultura que eu estou propondo, que eu estou dizendo, olha, os profissionais de saúde e segurança do trabalho no Brasil, eles têm um certo bloqueio para poder entender que eles têm esse dispositivo, esse documento na mão, que dá condições para que eles mostrem para as empresas que eles trabalham que isso não é uma necessidade, é uma urgência, né? Nós precisamos melhorar os nossos ambientes de trabalho. Nós não podemos ser continuar sendo conhecido como o 4º país do mundo em acidente de trabalho. Nós somos o 4º país do mundo. Nós estamos só atrás da China, da Índia, da Indonésia, e o Brasil é o 4º. Olha aí. E isso apesar de todas as melhorias que nós tivemos de 1978 para cá. Mas mesmo assim, isso mostra o quanto a gente era atrasado com isso. Né? Mas mesmo assim, a gente tem que ter essa mudança de cultura, e essa mudança de cultura ela abrange não só os profissionais de segurança, mas os empresários, os próprios trabalhadores, né? Que também precisam entender que a partir do momento que alguns procedimentos são adotados, é para melhorar o ambiente de trabalho, para melhorar para eles, né? Sim. E os empresários também têm que prestigiar, porque a partir do momento que o acidente diminui, o acidente deixa de acontecer, até no aspecto tributário, né? Nós temos aí o FAP, Fator Acidentário de Prevenção, que mostra que existe uma redução de percentual de pagamento ao INSS quando você reduz o acidente de trabalho. Sim, claro. E você falou sobre a questão do WhatsApp, Bruin, mas tem gente que está só trocando capa, literalmente assim, pega o que era uma PGR e coloca na capa dela, ou um PPRA e coloca um PGR. Infelizmente, a gente já viu isso, né? Os próprios auditores fiscais já tiveram a oportunidade de fazer algumas fiscalizações e eles constataram que o PGR da empresa era um PPRA que tinha sido alterado só a capa, ou seja, a capa estava escrito PPRA, puseram PGR, mas o conteúdo era o mesmo. Olha. Então, mas não é isso, a realidade não é essa, né?
Tanto é verdade que o governo sabia desde 2007, né, e o PGR entrou em vigor em 2022. Desde 2007, o governo sabia que o PPRA era um documento, era uma instituição que não atendia às necessidades. Não atendia, Não, era falho. Era falho. Mas levou-se 15 anos, né? E aí o que a gente atribui esse hiato de tempo aí aos problemas que são gerados, né? Com mudança de governo, aí muda o governo, muda quem cuida do Ministério do Trabalho, etc, etc. Até que chegou o momento em que se definiu que era o PGR que iria ser incluído na NR1 e que iria substituir o PPRA. Sim. E aí, nesse aspecto, que é essa transformação. A gente não pode admitir. O PPRA tem que ser deixado de lado. A gente até tem que esquecer essa sigla porque ela já não faz mais parte do nosso vocabulário da segurança. E comparando, quando a gente pega, comparando a nível mundial, a formação, o fechamento dela está na altura aí da qualidade aí de fora? Eu costumo dizer, né? Meu pai era ele sempre dizia isso, que o Brasil não tem problema de legislação de saúde e segurança. Uhum. É um dos países mais pródigos em lei. Sim. O problema é que ninguém cumpre. Aliás, né, isso não é só na segurança, mas em muitas coisas do cotidiano. E é interessante que às vezes eu vou participar de eventos, né, e alguém diz assim para mim: poxa, Bruno, o que você recomendaria para que as empresas reduzissem o número de acidentes, para que o Brasil tivesse menos acidentes? Eu falo: olha, é só cumprir a lei. Nós temos uma legislação ampla e bastante, vamos dizer, que atende todos os riscos de acidentes e que ela está aí à disposição. O problema é fazer cumprir. Sim. E se nós tivéssemos que ser assim bem claro, didático, né, para ajudar até esse técnico que está chegando ou que está se posicionando no mercado, o que seria um PGR de excelência? O que seria fazer com uma excelência? Sim. A verdade é que quando você vai fazer um PGR que você se dispõe a esquadrinhar a empresa inteira, você, na verdade, vai ter que mobilizar a companhia inteira, né? Ou seja, para te ajudar, né, os encarregados de setores, os próprios trabalhadores, que te ajudem a apontar dentro da empresa quais são os riscos que às vezes estão ocultos e que às vezes um encarregado vê, o outro um funcionário conhece, e você também tem a sua expertise, né? Então você começar desde a porta da empresa e para dentro da companhia e ir levantando todos os riscos, todos aqueles problemas que existem. Porque você veja, por exemplo, o seguinte: nós falávamos em PPRA, risco físico, químico e biológico. Você pega um frigorífico hoje, que usa lá como refrigeração a amônia. Então, existe um vazamento da amônia que abrange a vizinhança da empresa. Sim. Então, a amônia ela não vai até o muro da empresa só e não extrapola as imediações. Ela vai para a comunidade. Então, nós precisamos ter um plano de contingência para a comunidade, um plano de... a segurança, por exemplo, se a empresa vai construir lá um muro ou que seja uma construção qualquer que possa gerar, vamos dizer, no caso de uma chuva forte, uma inundação nas proximidades. Isso é o PGR. Sim. Isso é o PGR, entendeu? Um desabamento. Essas coisas fazem parte do PGR. Não é mais só a gente se limitar àqueles riscos convencionais que a gente tinha. Nós temos que ser o mais proativos possíveis. E esse é o verdadeiro PGR. É você levantar uma matriz ir além. Você pegar uma matriz de risco e você ir atrás de todos dos riscos e dos perigos, né? Claro. Vamos ser polêmico, mas temos que entrar nesse detalhe. Não vamos jogar pedra aqui, mas uma situação. Vamos associar aqui um Brumadinho, uma situação. Um PGR ali, né? Não estamos dizendo que foi mal feito, mas no caso seria. Pois eu sou crítico com relação a isso, né? Sim. Eu costumo dizer que se existisse um PGR, talvez
com o PGR, com o levantamento dessas matrizes de risco, vamos dizer, com essa amplitude que a segurança podia ter, jamais se construiria um restaurante na frente de uma barragem. Meu né? Deus, Então, por quê? Porque naquela época era o PPRA, era risco físico, químico e biológico. Então, a companhia lá, a dona da mineração, ela cumpria a lei, ou seja, risco físico, químico e biológico. Mas ela nunca pensou na hipótese de, ou talvez até tenha pensado, mas não podia ter construído um restaurante no caminho da barragem se ela se rompesse. Né? Sim. Isso é o PGR. Isso é você levantar esse tipo de risco também. Sim. Então, vamos dar essa dica aqui, essa importância que você falou, daquele que quer diferenciar, ele tem que ir além e às vezes tem que ter coragem também, né, Rui? Você tem que ser corajoso, né? Corajoso e contar com o respaldo da empresa, né? Claro, porque como você falou, é a carta de alforria que ele tem na mão, né? Sim. Ele vai provar, ele vai mostrar, claro, não vai ser lunático de situações, mas ele vai ter que pensar fora da caixinha. Na verdade, assim, você hoje não é tão difícil de você fazer o convencimento, porque basta você ver o noticiário especializado de saúde, segurança e trabalho, ou até noticiário jurídico, a quantidade de ações trabalhistas oriundas de acidente de trabalho, doença ocupacional e o valor que cada uma tem. Então, se você mostrar isso para o empresário e falar para ele, olha, se você não cumprir determinados preceitos e houver um acidente, você pode ser acionado e pagar 10 vezes o valor do investimento. Claro. Então, tem que ser meio Paul O'Neill, né? Sim, sim. E uma coisa que eu perguntei a outros também, o Bruno, você que roda, né, tanto como palestrante, como representante, uma coisa que às vezes um olhar que eu tenho me preocupado é que às vezes a gente vê muito profissional da área, às vezes preso tanto só em documentação aqui, em preocupação de não ter isso, de não ter muito daquilo, e cada vez eu olho, às vezes, isso, o chão de fábrica, ou essa visão de prevenção, de acidente, de estar ali, parece que se distanciou um pouquinho também, não tem não? Bom, na verdade, o que acontece é o seguinte, acabei de dizer, né? Nós estamos numa indústria 4.0 hoje, nós temos novos procedimentos, novos riscos, novas máquinas. E a questão da documentação ela é importante, a gente não está dizendo que não. Sim, claro. claro. Mas a avaliação do risco, a avaliação do perigo em loco, isso é muito importante. Talvez, o que a gente observa é que a gente talvez precisasse dar uma melhorada nos currículos de formação dos profissionais, né? Nós temos um currículo que foi aprovado para a formação de engenheiro técnico e é um currículo que não se renovou. Então, o indivíduo sai da escola e vai para a empresa com uma informação um tanto quanto deturpada, né? Eu já participei de algumas aulas, né, recentemente, e eu me preocupei com isso. Eu vi que as escolas têm uma carência de informar o aluno do que aquilo, dos riscos que efetivamente ele deve enxergar quando for para a companhia, for para a indústria. Por outro lado, não sei se, né, você vai somar de informação nisso. Por outro lado, se ele não se informa, hoje o trabalhador, ele parece que ele está cada vez mais ciente e ele tem mais informação com respeito à indenização, não é não, Sim, Luiz? isso é muito claro, né? Essa é uma comparação que a gente faz, até pela vivência desses 46 anos de vida na área de segurança, a gente pode estabelecer isso como um parâmetro. O cidadão, ele era, há 40 anos atrás, ele tinha um nível cultural bastante limitado, né? E hoje a informação está aí, você tem a informação em tempo real, né? Você tem acesso a qualquer coisa em segundos, né? E então, nesse aspecto, o trabalhador também aprendeu que ele tem os direitos, né? Então, ele sabe que se a empresa o expôs a um risco que poderia ter sido evitado, ele vai pleitear os direitos dele na justiça. E a justiça não tem faltado nesse aspecto, né? Ela tem dado guarida para essa, vamos dizer, essa reparação do dano, né? O dano acidentário, né? Ele está sendo reparado. Talvez isso ainda precisa melhorar. Talvez não, com certeza ele precisa melhorar.
Mas é um fator que mudou muito, né? O trabalhador sabe de seus direitos e é natural que assim seja, né? E é interessante, depois você vai fazer como chegar no Bruin, mas eu acompanho você e você mostra muitas questões de indenizações, muitos Sim, acidentes, né? sim. Quando de situações que poderiam ter tido esse olhar, talvez justamente estar atento ao PGR aqui, faltou em situações aí de indenizações grandes, né? Sim, hoje nós temos indenizações por acidente de trabalho que superam a casa dos milhões, né? Milhões. Então, eu lembro de um caso recente que um sujeito foi eletrocutado numa distribuidora de energia e o valor da indenização quando foi arbitrado, alguém me perguntou, puxa, mas o valor da indenização foi arbitrado em R$500 mil. Você não acha muito pouco? O valor, né? Eu falei, acho que você não entendeu. Por quê? Porque foi por R$500 mil por cada dependente do cidadão. Por cada dependente? Então, ele tinha a mulher e mais 3 filhos. Então, Rapaz, 500, 2 milhões de reais. Olha. Então, a indenização não foi de 500 mil, a indenização foi de 2 milhões de reais. Caramba. Isso representa, se você pensar bem, dependendo, é óbvio que o valor do quanto indenizatório ele é proporcional ao tamanho da empresa. Claro. Né? O jurista, o juiz, ele não vai querer arbitrar um valor de indenização para quebrar a empresa, claro, não é isso. Não é. Mas eu acho que tem que reparar. Sim. E a reparação, ela pode ser de tal forma grande que ela mostre para a companhia que se ela tivesse investido 1/10 daquele valor, ela não teria pago uma indenização tão grande. É esse pensamento que a gente até lá na Caema leva hoje com respeito justamente à qualidade dos EPIs, né? Sim. Às vezes ele migrar, às vezes a pessoa está tão fechada em questões de preços que às vezes é de tão baixa qualidade e para ele migrar para o melhor, o custo-benefício dele vai ser isso. A indenização que ele tem, sim, às vezes de um EPI que causa um acidente por causa da qualidade dele, vai, como você falou aí. E hoje a indenização, porque antigamente fala, isso aí vai ficar 10 gerações. Hoje não tá assim não, né, Bruno? Não, pelo contrário. Hoje houve uma mudança na Constituição e o acidente de trabalho passou a ser julgado pela Justiça do Trabalho, não é mais a Justiça Comum. Sim. No tempo da Justiça Comum chegava a levar mais de 20 anos para ser julgado uma causa. Hoje, na audiência, na primeira audiência de conciliação, já se faz um acordo. O prazo máximo hoje, máximo, é de 5 anos. Rapaz. Mas a média é 2. Então, sim, em 2 anos se resolve uma questão dessa, com uma empresa sendo apenada. A Justiça do Trabalho, apesar da morosidade da justiça brasileira, ainda ela é mais ágil do que os outros ramos, né? E o valor da indenização ele tem que ser, vamos dizer, pago num prazo menor. Caramba, então esse conjunto de informação aí que deve mover, não só a empresa, como você falou, não é só o profissional ali da segurança. Quem está lá na dianteira, como nós usamos o exemplo do Paul Newman, né? O Neil, deve estar trabalhando junto a fim de não ter essas penalidades. Sim, claro. Né? Bruno, é o seguinte, aqui, eu não sei você lá, mas aqui, rapaz, a gente tem conta para pagar, rapaz. Uhum. E uma das formas que nós temos aqui é fazendo o nosso jabazinho aqui. Eu falo que é a hora do jabá. Até porque a gente tem só um patrocinador, que é a Caema. A Caema, que é o patrocinador do CaduCast, né? Uma empresa já, você sabe disso, né? Mas muitos não são, já são 30 anos que a Caema, esse é o logo novo, inclusive mostrou aí, a Caema, ela está no mercado, ela trabalha com EPIs, não é uma empresa que tem lá vários itens e dentre eles tem um EPI, porque hoje, não sei se você percebe, mas tem muita gente, quando fala de EPI hoje, você vai lá, daqui a pouco no açougue vai estar tendo EPI também, porque verdade. Tem, então a Caema é uma especialista. Exatamente, você usou a palavra aqui que eu estava buscando, somos especialista. A Caema é especialista em EPI e não é no produto só, é na informação, né? Em muitas situações, como já conversamos, às vezes nem sai a venda, mas o cliente ou o parceiro nosso lá, seja o técnico de segurança ou o engenheiro, ele sai com a informação. Por isso que aqui na região, Bruno, tem muitos que usam ainda o termo assim, poxa, se você não encontrar na Caema, você não vai achar por aqui, você tem que ir para outro lugar, tem que ir para São Paulo. Ou a informação, você está precisando, é na Caema que
Não tem. E a Caema, ela tem 2 parceiros hoje que nós fizemos questão de trazer aqui a informação deles. Um até é urgente, nós chegamos aqui e falamos, vai precisar, até pelos noticiários que nós estamos tendo aí, o calor, a tendência dele é aumentar as temperaturas. E a Mavaro, ela é um grande parceiro da Caema, né? A Mavaro, ela é uma empresa não só idônea, como é líder na questão de protetor solar. Quando fala protetor solar, a Mavaro, ela já é líder nesse mercado, e a Caema, ela abraçou a Mavaro já há mais de 20 anos. Nós representamos a Mavaro, tendo lá os seus fatores de proteção 30, 60, 80, aqueles que utilizam hoje, né? Inclusive estamos trabalhando muito aí em lugares de esporte, né? Onde o pessoal está exposto aí. Domingo mesmo fizemos uma ação lá na praia para falar sobre isso. Então, várias embalagens, vários tamanhos, situação com repelente, sem repelente. Então, você que é profissional, você que é técnico, você que é comprador de EPI, você precisa um parceiro em protetor solar, em cremes. A Caema tem a Mavaro. Então, na hora que você for fazer sua cotação, não deixe de contatar a Caema, porque lá não se perde jogo não. A gente tem preço, tem prazo e condição lá para atender todas as empresas. E uma segunda empresa também que nós estamos fazendo aí questão de lembrar deles é Atenas Cintos. A Atenas aí é nosso grande parceiro na questão de proteção em altura. Então, você que é profissional, você que é comprador de EPIs, né, que é comprador de cinto e seus acessórios, como talabarte, trava-quedas, tudo que se diz aí, a Atenas, ela é líder hoje nacional nesse segmento. Estamos muito bem amparados. A Atenas hoje ela é bem conhecida no meio aí dos técnicos, dos engenheiros. Então, a Caema, ela é parceira Atenas. Então, temos preço e condições para atender vocês. Então, fica aqui essa recomendação, nosso jabá aí. Bruin, o que nós aí devemos... rapidamente, você fez uma aplicação lá na sua palestra sobre elaborar o plano de ação, a correlação que existe aqui entre risco e perigo. Fala para nós, que eu achei interessante isso aí. Não, na verdade, para que a gente, quando faz uma apresentação dessa natureza, que ela é muito técnica, né? Então, às vezes a gente usa esse exemplo até para quebrar um gelo, né, do pessoal, para que as pessoas entendam. Então, eu sempre brinco o seguinte, que quando você vai fazer o PGR, você precisa distinguir o risco e o perigo, né? E eles são distintos. Sim. O risco é uma coisa, o perigo é outra. Então, eu costumo dizer que o risco é você que é casado, arrumar um amante. Esse é o risco. Esse é o risco. É o risco. Porque você sabe que todas as consequências do risco. Opa! E o perigo é a sua mulher descobrir que você tem amante. Então, existe a diferença de risco e perigo. O perigo é que ela descobriu. E aí as consequências serão piores. Então, essa é a diferença que existe, né, do risco e do perigo. E a gente faz essa analogia, mas é bem verdadeira, né? Não no aspecto conjugal, como a gente falou aqui, claro. Mas dentro das empresas existe mesmo essa distinção do que é o risco e do que é o perigo, né? O PGR, ele trata dessas questões, do risco e do perigo. Nas matrizes de levantamento das necessidades de prevenção, você tem dentro da empresa o perigo, e o risco e o perigo. Então, estar ciente disso. Então, a delícia aqui, eu queria ficar aqui mais tempo, mas o tempo ali já me deram parcial, ainda tem um cadinho aqui, que é o suficiente para a gente, se alguém quer mais informação, eu sei que tem uma cartilha, né? O Bruin tem uma cartilha que tem lá, responde, é isso? Na verdade, assim, eu tive acesso, fui muito feliz nesse aspecto, a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que ela é vinculada ao Ministério do Trabalho, ela divulgou uma apostila sobre o PGR. Quantas perguntas tem lá? 116 perguntas. 116 perguntas. Pergunta e resposta, não é só pergunta. E se alguém quiser chegar no Bruin para acesso disso, como é que faz? É muito simples. Eu tenho um e-mail, né?
essa apostila está salvada lá no meu computador. Quem quiser, o meu e-mail é Luiz com S, Luiz com S, aí não tem ponto, Luiz Bruin, B-R-U-I-N de navio, Luiz Bruin, @terra.com.br. Essa apostila eu reputo assim, bastante esclarecedora, né? Porque ela tira todas as dúvidas e eu costumo disponibilizar, né? Afinal de contas, na área de segurança, a gente tem que ajudar um ao outro, né? Instagram. Meu Instagram, que aliás me surpreendeu, porque foi uma iniciativa, não foi nenhuma iniciativa minha filha que sempre me disse que, puxa vida, você poderia ter um Instagram para você poder divulgar tudo que você sabe de segurança e tal. Então, meu Instagram é o @Bruin, B-R-U-I-N, segue de segurança. Bruin segue, é tudo junto, @Bruin segue. E está lá disponível, eu abasteço todo dia de informação e tem sido bastante procurado. A gente não é, vamos dizer, um popstar, mas... Não, eu acompanho tudo, tô lá. Então, Bruin, mais uma vez, obrigado. Né? Eu que a gente agradeço. agradece a informação, a vocês que estão aqui com a gente, espero que cobriu. Se faltou, é só acessar o Bruin. E Bruin, uma forma da gente encerrar e celebrar o dia também, que a gente sempre faz agradecendo, se você me acompanhar e quem tiver também, a gente encerra o programa sempre batendo palmas e agradecendo ao dia. Então, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço.